União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, né? Em especial, eu espero também que os adolescentes estejam em algum espaço também ouvindo. A proposta aqui é a gente contribuir com uma informação, né? Na verdade, vocês vão contribuir muito mais, enriquecer essa oportunidade que nós temos de estar próximo e de estar ajudando a compreender mais e a conviver também com essa situação da violência contra adolescentes, né? Então, como já fui apresentada, eu sou educadora, na verdade, eu tenho formação em pedagogia, mas gosto de ser educadora social, que essa é a minha praia, né? A minha praia é ser educadora social, é estar como educadora e vivenciar. A proposta é trabalhar a violência contra adolescente, a gente faz essa palestra, mas como eu volto a dizer, é uma palestra de bate-papo, ninguém tem um saber aqui definitivo e nós estamos construindo, e o mais importante é a gente confrontar o enfrentamento da violência e perceber que esse fenômeno da violência ele só vai ser combatido quando cada um de nós fizermos a nossa parte, né? Quando cada um de nós educadores, cidadãs, mães, adolescentes, cada um fazer com que essa violência ela seja combatida de uma forma mais eficaz e de uma forma que todos nós possamos não só desafiar essa situação, mas compreender como fenômeno e como fazer para combater. Então, a gente começa pela tipologia da violência, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2002. Ela traz uma tipologia que a gente sabe que no decorrer desses anos, né, para cá, nós já vivenciamos outras tipologias, ou vivenciamos outros tipos de violências que estão em nossas camadas. Às vezes tem violências que a gente hoje nem considera mais como oportuna, mas com nomes, com dados, mas que é preciso ainda combater, né? Então, a gente chama atenção logo no começo dessas tipologias, que é também regulamentada pela Organização Mundial de Saúde. Eu vim trazendo alguns slides, alguns vocês já sabem, já conhecem, vocês que estão me ouvindo aí, que são educadores, que estão aí nesse estado, nesses outros estados, mas para a gente, estado do Maranhão, a gente já tem que trabalhar muito do começo, né? A gente tem que vivenciar, nós estamos num estado ainda com muitos municípios pobres, muitos municípios que a violência ela se dá de uma forma alarmante para a juventude, né? A gente está dando esse recorte dos adolescentes, porque a gente sempre trabalha com crianças, sempre trabalha com idosos, mas hoje a gente trouxe também esses slides mais voltados, focados para essa camada, que muitas das vezes não é nem ouvida, né? Não consegue nem ser ouvida. E a gente traz dentro da CID, né? Que é um consentimento que trabalha os grupos de saúde dentro das camadas, a classificação das saúdes, das doenças, a gente vê que essa camada, ela é muito forte o acidente de transporte, que é o de trânsito, né? Seja ele como enveredado para a área, ou seja ele sendo atropelado, né? Então, a gente vê aí dentro da CID o quanto esse grupo ainda é muito atendido nos hospitais, porque esses são dados vindos dos hospitais, nessa questão. Há outras causas externas de lesões acidentais também são muito fortes dentro dessa classe, dentro desse grupo de adolescentes, e a gente tem essa camada, onde vocês percebem nos slides que a camada adolescente, que vai de 10 ou de 9 até 19 anos, pela Organização Mundial de Saúde, você vai ver que tem um grupo bem mais identificado com um número maior. As lesões autoprovocadas, que a gente chama na saúde voluntariamente, que depois a gente vai discutir isso mais um pouco e vocês vão contribuir, quem está me ouvindo. As agressões ainda casos alarmantes dentro do nosso, eu trouxe dados a nível geral, mas no Maranhão a gente tem esses casos muito graves. Eventos cuja a intenção é indeterminada, né? A gente tem umas lesões ainda que várias situações que a gente tem que estudar mais, nós educadores, nós que estamos aí na frente de trabalho, para a gente atender de uma forma mais eficaz, em especial quem está na área da saúde também. As intervenções legais e operações de guerra, aí perguntam, mas a gente está em guerra? Não, nós não estamos em um país de guerra, mas vocês estão vendo todos os dias fatos simples, como simples no falta de dizer, né? Como delicados no Rio de Janeiro
E no nosso estado nós temos as facções. Então, eles também estão classificados também como operações de guerra, né? Quantos jovens nossos, quando a gente vai ver a estatística, a gente vai perceber que muitos jovens nossos têm morrido por conta dessas questões das facções que estão espalhadas no Maranhão todo, no nosso caso específico. Há complicações e assistências médicas cirúrgicas. Eu volto a dizer, nós no Maranhão, a gente tem poucos médicos na área, especialistas na área da adolescência, e isso também dá um complicador para a gente, porque ora o adolescente está tratado com o pediatra, ora ele está sendo tratado com o clínico. O médico da área específica dele, ele quase não tem, nós quase não temos. Então, isso é um olhar específico. Isso é algo que a gente precisa trabalhar mais, ou seja, chamar a nossa academia para exercitar mais esse serviço, né? Que está aquém da nossa população. As sequelas de causas externas, como eu já falei, né? Traumatismo craniano, a questão de mobilidade e outras situações que a gente vem trazendo para cá, para uma discussão. Eu botei aqui, acreditamos, né, que para se mover a redução do número de ocorrências de maus tratos contra a população infanto-juvenil, a gente tem que ter essa iniciativa de trabalhar junto. A sensibilização, através da capacitações profissionais, especialmente essa questão dos pediatras, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Eu acredito piamente que são propostas que visam subsidiar para um diagnóstico precoce. Nós só podemos enfrentar a violência, o fenômeno da violência, se cada um de nós entendermos que nós somos importantes. E aí nossos pediatras que estão aí somando com a gente, eles têm um trabalho importantíssimo para somar com a gente nessa questão, que querendo ou não, eles são que estão atendendo ainda uma camada da nossa juventude. Não sei dando para vocês verem bem nítido, mas eu trouxe as tipologias na questão da violência, né? E aí a camada. A natureza da violência, a gente tem ainda muitos adolescentes que sofrem violência física, muitos mesmo. A violência sexual ainda é uma situação para a gente. A psicológica e a privação ou negligência, né? Nós temos ainda muitos jovens, a gente dá o recorte aqui, por exemplo, do trabalho infantil, e a gente trouxe esse diagrama para a gente perceber o quanto a gente ainda pode fazer e o quanto nós precisamos fazer, juntarmos as mãos para conseguir um diálogo entre todos. Aí alguém pode até me perguntar, mas por que idoso aqui? Porque os idosos, além de eles estarem nessa camada de enfrentamento da violência também, eles também têm sido cometidos de violências, ora também pelos próprios adolescentes, e ora eles também cometem a violência contra os adolescentes. E os idosos hoje é uma camada que a gente não, é uma população que a gente não pode deixar passar. Elas têm que estar junto com a gente discutindo também essa situação. O autodireito institucional, eu trouxe a parte jurídica para a gente lembrar que nós não estamos sozinhos, que nós estamos num conjunto trabalhando por um direito que está garantido na nossa Constituição Federal. E aí, especialmente no ECA, no caso dos adolescentes, ele tem um artigo, que é o 7º até o 17, que a gente coloca os artigos 87, o 130 e o 245, que a gente fala dos maus tratos e as penalidades. Volto a dizer, por exemplo, trabalho infantil é uma discussão que a gente precisa ter aqui, nesse nosso caminho, porque, querendo ou não, ele também é uma violência contra os adolescentes. A forma de colocar ele no mercado de trabalho é também uma violência, e muitas das vezes a gente não se dá conta. Nós que somos gestores, nós que estamos sendo educadores, às vezes achamos até que é melhor esse menino estar trabalhando, vendendo picolé, fazendo alguma coisa, do que estar roubando, como às vezes a gente tem essas frases que ainda se ouve muito ainda em pleno século XXI, né? Mas a gente precisa se empoderar desse conhecimento para até perceber que resultado nós vamos ter lá na frente e que país nós queremos de fato e de direito, né? Se a gente quer que nessa Constituição Federal de 1988, quando ela chegar lá na velhice com 100 anos, que juventude nós estamos trabalhando e queremos que ela seja um país que é aberto para discussões ou um país que a cada vez extermina ainda mais nossos adolescentes. Eu trouxe os aspectos históricos, né? Eu gosto muito particularmente da Chauí, assim, uma intimidade, né, com essa professora, mas porque Marilena Chauí, ela fala muito da violência e fala da violência doméstica, que é um fenômeno que se entende imediatamente numa relação do poder como fim de dominação. E aí, por que eu trouxe esse pedacinho aí? E aí alguém pode dizer, mas esses slides estão descruzados. Não estão. Porque eu quero chamar a atenção da violência doméstica, principalmente para o trabalho infantil doméstico.
porque nós temos vários tipos também do trabalho infantil. E nós do Maranhão ainda estamos no ranking do trabalho infantil doméstico, trazendo meninas dos nossos interiores, lá do interior, com essa história de botar para estudar, e a gente chega aqui, a gente coloca ainda é fato, né? Pode até dizer, mas isso já passou algum tempo atrás, mas ainda acontece muito. Por isso, eu trouxe a questão da exploração e a opressão. Muitas meninas são violentadas ainda nessa questão, nós lá temos dados muito fortes, temos os casamentos de adolescentes, de crianças, né? Mais de crianças, aí a Plan, que é uma instituição não governamental a nível de mundo, ela traz esse recorte muito forte. A negligência e a violência contra a criança sempre existiram, a gente sabe disso, né? Nós sabemos, nós que estamos na ponta disso aí. Alguém me disse, desde quando minha avó, meu avô, desde que o mundo é mundo, nós estamos com a violência contra a criança e adolescente. Mas é isso mesmo que a gente quer? O que a gente discute hoje? Não é libertação? O que a gente discute hoje não é direito? A gente vai passar a vida toda sempre discutindo de uma forma de que criança e adolescente tem que ficar mesmo na chibata, bater, botar para trabalhar. Como é que a gente quer? Como é que a gente quer essa evolução? Como é que a gente quer nossos adolescentes que sejam daqui para frente de professores e diretores de escola, sejam doutores, se a gente ainda oprime essas pessoas, né? Essa população. E aí Marilena Chauí, ela traz esse recorte, né? Que ela faz um recorte também do mundo, né? E aí é um recorte da França, da mortalidade de crianças abandonadas ainda é superior a 84% antes de completar o ano de vida, né? Então já tem muita criança que morre até antes do seu primeiro ano de vida, por conta também da questão da saúde, por conta da questão de maltrato, por conta de várias situações. E nós ainda temos no Maranhão, especificamente, um número alarmante de abandonos que a gente chama aceitos ainda. Crianças que têm uma família de seus 10 irmãos e que um desses irmãos se fica perdido, ora é para doação, ora é para ele ficar com uma madrinha, e essa madrinha às vezes não dá conta desse menino, e a gente ainda tem um número bem crescente dessa população também. E aí a gente traz o tipo da formação da violência doméstica, como eu já falei, a violência física, sexual e psicológica, a questão das negligências, e eu trouxe também a síndrome de Murchai, que é a gente traz a transferência, né? Que os adolescentes sofrem muito isso. Os cultos ritualísticos, os cultos ritualíssimos, e a gente tem visto isso no Maranhão, e a gente dá um recorte aqui que não é da religião afrodescendente, né? É uns cultos que alguém idealiza no seu contato e vai fazendo isso de sua forma e colocando as crianças e adolescentes. Aqui a gente tem um recorte forte, que vocês com certeza acompanharam, que é o caso de Francisco das Chagas, onde ele entendia que era um ritual matar aquelas 10 crianças ou mais que foram mortas no ritual que ele incorporava, né? Que ele dizia incorporar, que ele dizia que era mandado a fazer para que a vida dele fosse para ter a vida toda. Graças a Deus ele está hoje preso, continua preso, ainda julgado por esse crime e que serve de alerta para todos os outros que ainda fazem esse tipo de situação. A gente trouxe também a questão urbana, que é a nossa marco-violência de alta agressão. Do ano passado para cá, fazendo uma atividade que aqui a gente chama de programa Coisas de Meninas e Coisas de Meninos, a gente encontra relatos dos adolescentes nessa questão da alta agressão. Então, a gente precisa discutir sobre isso, porque isso não é uma brincadeira, isso não é algo que só os meninos fazem isso, só as meninas, e isso está levando muitas crianças, muitos adolescentes a suicídio. A violência entre os iguais, que a gente chama de bullying, hoje a gente tem essa categoria, né, da violência, a questão do bullying, e aí eu botei entre os iguais, porque são de adolescente para adolescente, entre criança e criança, mas que, na verdade, o bullying, se nós formos buscar a história, que é fora do país, nós vamos ver que nós, adultos, muitas das vezes, reprimimos essa situação em casa, né? Então, o que o menino traz para dentro da escola é o que ele tem reproduzido, porque ele aprendeu dentro de casa essa situação. E aí eu botei a testemunha de acordo com a forma, que é direta ou indireta, e hoje, muito forte, o ciber, que é as informatizações que nós temos aí nos nossos celulares, nos nossos tablets da vida, e a gente usa esse bullying para trabalhar de uma forma crítica e que mata. Muitas adolescentes são mortas e mortos por conta dessa questão de botar algo no seu celular e de botar nas redes, né? E isso virar umas situações cada dia muito mais agressivas. Eu trouxe o recorte que vocês já sabem, só trouxe para lembrar,
da violência psicológica, da negligência e violência sexual. A gente não vai falar sobre isso porque vocês estão já estão sabidíssimos nessa área, né? E a gente está agora no mês de maio, entrando no mês de maio, onde nós vamos trabalhar essa questão da violência sexual mais forte, né? Que é o nosso mês de recorte da violência. A autoagressão, por que eu dei o destaque para a autoagressão? Porque a gente tem também um companheiro aqui que vai contribuir, que é o Júlio, onde a gente trabalha muito isso nas fichas de notificação sobre a questão da autoagressão. E muitas das vezes nós, educadores, nós da área da saúde, nós que somos mães, às vezes não sabemos lidar com essa situação. A gente acha às vezes que o menino já está sendo usuário, ele não é usuário. Às vezes ele acha que o menino tem uma perturbação e não é. E é algo mais de uma conversa, de parar, de escutar e de estudar um pouco mais sobre essa questão. Eu coloquei que é uma sequela comum em vítimas de maus tratos, que usa as lesões como forma de prevenção e chamar atenção. Então, a gente tem que ter muito autocuidado quando a gente olha uma menina, por um exemplo clássico, da menina que fica o tempo todo puxando o cabelo, está fazendo prova e está puxando o cabelo, por exemplo. Está fazendo prova, está roendo as unhas. Está fazendo uma prova, ela está todo o tempo se organizando. Nós que somos educadores, que estamos na prática, lá o dia a dia com esses meninos, precisa prestar atenção individualmente. Muitas das vezes o coletivo não chama a gente atenção, mas o individual chama. Uma menina que está todo dia com uma situação diferenciada, ela precisa ser olhada diferenciada. Então, a autoagressão, ela perpassa por muitas situações e dá vários sinais e que muitas das vezes a gente não se dá conta disso e deixa passar, ou então até aquela adolescente que está no canto, como eu já atendi esses dias. Ela é ótima porque ela não faz nada. Ela não tira boa nota, mas também ela não perturba ninguém. Então, essa menina também, essa adolescente, ela precisa ser vista com algo especial, com um olhar especial, com um olhar delicado por nós, educadores, que estamos na ponta. Eu volto ao bullying, porque a gente tem vivenciado muito isso nas escolas, e dou um recorte, que não é só para as escolas públicas, as escolas particulares, elas não denunciam, mas elas têm muitos casos de bullying, algo que até acontece chegando até a morte de algumas crianças e alguns adolescentes, né? Ou por esses mesmos adolescentes, por grupo de adolescentes, ou pelos familiares desses adolescentes, né? E aí vocês já sabem disso, o que causa a dor, a angústia, a forma da gente ser reprimido, né? Meus slides estão bem simples, e eu fechei com esse slide, porque era da conferências retrasadas, mas é o que eu quero chamar a atenção nesses slides, eu vou me deter mais a ele, porque o que é que nós estamos precisando no nosso país, para nossos jovens, é tudo isso. É o jovem se encontrar na comunidade, ser protagonista, é esse jovem ter dignidade, seja ele em que lugar que ele estiver, no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, nossas comunidades aqui em São Luís, no Maranhão, dentro do nosso município, lá o último município do estado do Maranhão, ao primeiro, numa capital, numa média cidade, uma grande cidade como Imperatriz ou como Caxias, todos precisam de igual para igual desse direito garantido. Esse jovem precisa de uma cultura, ele precisa se entender que ele tem uma identidade, ele precisa saber que povo ele está, aonde ele se encontra, que país ele está incluído, como ele vai se desenvolver para ser um país de primeiro mundo, como nós temos vários jovens que estão saindo daqui para ir para a Europa apresentar seus trabalhos, como pessoas que querem dar uma resposta para este país, querem conhecer esse país e mostrar que tem potencialidade e que esse país tem sim qualidade de vida para ele, né? E que pode melhorar cada vez mais. A importância que tem para toda essa questão do fenômeno da violência, de trabalhar o lazer desses adolescentes, a gente percebe que nas nossas comunidades, tem pouca comunidade que tem uma área de esporte, que tem uma área que trabalha os jogos com esses adolescentes, que tem um lazer organizado, não um lazer louco, que eu chamo, que é aquele lazer que o menino inventa o espaço e aí a comunidade, ou a prefeitura, ou o Estado nem está aí, nem vai buscar esse adolescente para perguntar para ele que pode ser organizado, que ele mesmo pode fazer com pneu, que ele mesmo pode fazer uma academia e que deixa o jovem lá. E aí quem vai assumir esse jovem vai ser o traficante, que vai lá, até faz algum benefício e esse traficante é que ganha espaço, enquanto nós, políticas públicas, às vezes nem tomamos conta desse espaço. A educação, o que a gente precisa refazer na nossa educação? Para a gente mudar algumas cabeças, né? Algumas cabeças já foram antigas, elas não deveriam nem estar mais existindo, e a gente precisa ouvir esses adolescentes, né? Os nossos adolescentes precisam ser protagonistas
dessa escuta, desse professor, dá a ele a oportunidade dele dizer como é que ele quer o conteúdo escolar dele, dá a oportunidade de perceber que história do mundo nós estamos contando e que história de mundo esse adolescente quer fazer daqui para frente, porque a vida é dele. A saúde reprodutiva tem que estar aqui junto com a educação, junto com a família, junto com o esporte, com a comunidade, da dignidade, né? A diversão é importantíssima, os meninos precisam ir para festas, eu sempre falo isso nos meus argumentos, que eu, no meu tempo, alguns dias atrás, a gente tinha os vesperais de carnaval, que os adolescentes e as crianças iam. Hoje a gente bota os adolescentes em uma festa só e critica que o adolescente não pode ir para a festa à noite. Mas o que a gente tem dado de oportunidade para esses adolescentes, se também que eles precisam, eles estão no meio e eles estão em desenvolvimento e eles precisam se divertirem, né? Organizadamente, é claro, saber que festa é essa, onde o conselho tutelar vai lá antes olhar, aonde as mães também conheçam os espaços, conheçam quem vai dar essa festa, quem é que está organizando essa festa, que valor é essa festa, que carteira eles vão entrar nessa festa, o que rola nessa festa. Isso é trabalho nosso enquanto pais, trabalho nosso enquanto comunidade, enquanto autoridades que temos aí dentro dos nossos espaços, né? E por último, eu coloquei a felicidade, porque nós todos acreditamos em um país melhor. Mas que país é esse se eu não dou oportunidade para esses jovens serem ouvidos, conversar, sentar na mesa, fazer roda de conversa com esses jovens? E que idosos, eu chamo que daqui a pouco todos nós vamos estar idosos, que idosos nós vamos estar acolhendo com essa juventude? Uns idosos frustrados, porque não se aproveitaram, não se conheceram, não se respeitaram e não se valorizaram. E aí a gente vai ter outra camada de juventude alienados, sem buscar uma alternativa de vida e dizer que esse país não presta, que eu vou lá para um país onde eu vou acabar sendo prisioneira, que eu vou ser escrava, enquanto que eu tenho um país lindo, maravilhoso, tenho um país, melhor país do mundo, que me tem todas as situações e eu não consigo viver nesse meu país porque eu estou sempre em conflito com várias situações, né? Seja eu porque fiz um furto tenho que ser organizado para que eu entenda que aquele não é legal, não é o certo, mas eu também tenho uma escola que não me dá direito a nada, né? Que só me dá mais direito de entrar, sentar em uma cadeira fria e daí discutir com o professor e eu ser a mais casqueira do grupo porque eu quero dizer algumas coisas, mas eu não sou ouvida, né? Então, a gente precisa se perguntar que país nós estamos formando e que país de fato nós queremos, né? Nós ficamos criticando, mas o que é que nós estamos fazendo também para contribuir? Qual é a minha contribuição nesse espaço todo? Essa é a minha contribuição, vou esperar vocês, eu fiz uma coisa bem básica, bem misturada, porque a ideia mesmo é provocar vocês que estão aí ouvindo, mas eu tenho essa proposta para vocês, de ouvir mais vocês, para que a gente possa contribuir numa ideia de que nós não somos o dono deste mundo. O dono deste mundo somos todos nós, e nós precisamos colher cada pedacinho para fazer um país tão colorido como está essa foto aí que eu mostrei para vocês. E pintando por todos nós como uma juventude responsável, uma juventude organizada e uma juventude que nos deixe como idoso um país para todos nós. E obrigado.